e a osso. Estamos mais uma live, eu, Pai Antônio Carlos Xangô, Pai Branco, Pai Oxalá e Manhã de Manhã Manjar. Estamos aqui à disposição para ouvir a sugestão de todos e as perguntas de todos. Vamos responder o que tiver no nosso alcance para responder. Maiana, palavra. Boa noite a todos. Estamos aqui pela página Batuque do Rio Grande do Sul para entrevistar dois ícones. Pai Antônio Carlos de Xangô, representando o tradicional e a ancestralidade, e Pai Branco de Oxalá, representando a atualidade, o religioso na atualidade. Boa noite a todos. Uma boa noite a todos. Vamos se aproximando aí, povo, vamos chegando, participando da live, deixando seu like, seu coraçãozinho, sua curtida, seu compartilhamento. Para mim é muito gratificante poder hoje dividir um momento como esse, ao lado do Pai Antônio Carlos. Eu quero pedir meu agua a todos, ao Pai Antônio Carlos, a Maiana, pelo espaço que está nos cedendo, e a todo o pessoal que está acompanhando a nossa live. Vamos interagindo, meu povo. Vamos curtindo e comentando aí. Posso começar com as perguntas? Pai Branco de Oxalá, o que fez com que o senhor se tornasse o religioso que é hoje? Olha, eu vou dizer que eu gosto de divulgar a religião e falar de religião de acordo ao meu posicionamento, de acordo à minha visão e ao meu entendimento. Jamais eu prego uma religião como verdade absoluta, um conceito como absoluto. Primeiro que eu não tenho tempo para isso. Eu, para poder falar de uma religião, uma totalidade imutável, engessada, na minha cabeça, respeito muitos mais antigos, o Pai Antônio Carlos, entre tantos outros, mas para eu poder defender que eu faça a religião como ela foi fundada, eu tinha que ser testemunha de quando a religião foi formalizada no estado do Rio Grande do Sul. Eu já tive preconceito, eu sempre falo isso, preconceito familiar. A dificuldade começou dentro da minha casa, com os meus parentes familiares, que são todos católicos, e que todo domingo iam na missa e me levavam na missa, até aqui próximo, a igreja de Santo Antônio, eles doavam 100 pãezinhos, todo dia 13, que é dia de Santo Antônio. Eu morava aqui embaixo, na Rua São Manuel. E o preconceito começou dentro de casa, porque a gente sabe que é muito difícil para quem não nasce no berço do batuque, para quem não nasce filho, sobrinho, parente de pai ou mãe de santo, fazer uma religião. É difícil para quem já nasce dentro, e para quem nasce fora é mais difícil ainda. Aí nessa jornada de religião, com 12, 13 anos, sem um responsável junto nas obrigações, eu costumo dizer que a fila, na hora boa, primeiro lugar era dos parentes, segundo dos filhos de santo que tinham dinheiro ou melhores condições, terceiro lugar dos adultos, quarto lugar das crianças que tinham um responsável. E lá no fundo, era eu que não tinha ninguém por mim. Eu sofri todo tipo de abuso na religião. Hoje as pessoas falam que eu falo demais, perguntam se eu tenho pai de santo. Sim, eu tenho pai de santo, eu tenho Goa. Eu sou filho do pai Luiz de Xangô Agodô, neto da mãe Dalva da Oxum, da Vila Jardim. Inclusive o Pai Antônio Carlos conhece. Não a fantasia, uns fantasmas da minha cabeça. Mas quando eu comecei a religião, era desacreditado. Minha família sanguínea achava que religião era só fofoca e dinheiro. Que de certa forma, eu sempre digo, às vezes as pessoas generalizam. Porque não tem uma umbanda boa, que o Exu tá palhaçada. Isso aí depende de onde vocês vão, de onde vocês buscam religião. Que tem casas tradicionais. E eu comecei a sofrer esse preconceito dentro de casa. Entrei para a religião, fui explorado, sofri todos os tipos de assédio, desgaste psicológico, moral, intelectual, agressão física, tentativa de abuso sexual. Tudo isso eu passei dentro da religião. Hoje as pessoas criticam a água que a gente toma e o copo que a gente bebe. Mas ninguém sabe o quanto eu caminhei, como caminhei muitas vezes para ir a Serão vomitando, que eu tive que descer do ônibus. Antes de chegar na casa de religião, não tinha passagem de ônibus, fui a pé, ou porque eu não tinha dinheiro para ir. As pessoas fazem muita história na vida da gente. Que o branco é gay, não sou, se fosse ia ser gaysíssimo, e ninguém tem nada a ver com a minha vida. Que o branco é rico, milionário, faz tudo abaixo de dinheiro. Se vocês verem a minha casa, perto da maioria dos pais de santo, a minha casa é uma maloca.
Mas não falta axé, não falta ensinamento, não falta conhecimento sobre tudo. Meus Exu, meu Baralodê, estão numas casas lá com telha caindo, mas cada pessoa que vai lá acender uma vela precisa dar uma resposta. Não adianta nada ter lustre de Swarovski, tudo, só imaginário. A questão da aparência, ela segura os primeiros 10, 15 minutos. Depois a gente tem que ter o que falar para a pessoa, até em cima de um jogo de búzio. Pode ter a guia mais linda, de cristal, com 500 búzios. Se não tiver o conteúdo, tu vai ali, teu mundo vai por água abaixo. Então, Maiana, eu estou olhando para lá pro telespectador, tá? Não leva como afronta. O que me levou a ser de religião foi... Na verdade, eu nem sei, porque eu fui numa gira de Exu e o Exu chegou lá e eu vi que tinha uma coisa. Né? Eu sabia que tinha alguma coisa ali dentro que eu não sabia o que era. Então, meu foco foi tentar descobrir o que era aquilo e vivo tentando descobrir, vou morrer sem saber nada, que eu considero que quanto mais eu sei, mais eu vejo que eu tenho que galgar e conquistar. Hoje não, como eu estava falando com o pai Antônio Carlos agora há pouco. Hoje as pessoas se governam, cortam nas suas cabeças, sem ter condições nem de ser pai de santo para ter filho. Aí pega um fulano, beltrano, pega um padrinho, uma madrinha, para quê? Para assinar embaixo o aval. Eu fiz, mas eu sou afilhado do fulano do beltrano. Vamos ter humildade, meu povo. E aí eu vi tudo aqueles axé nas casas de religião, pipoca, milho, e eu queria saber se tinha um propósito, se tinha uma origem, se tinha uma tradição, ou se era de fato como a minha família falava, que era só fantasia. Que quem não é de religião vê a pipoca como um milho estourado no fogo. Quem é de religião vê a pipoca como expansão. Existe uma magia para manipular um ebó. Só que hoje as pessoas não sabem nada. E por enquanto é isso. E o senhor, pai Antônio Carlos, o que lhe levou a se tornar o religioso que o senhor é hoje? O que me levou, eu era criança. A falecida minha mãe era tamboreira e me levou para o tambor. Naquela época eu tinha 5 anos de idade. Naquela época, hoje eu não faço, mas o Pai de Santo botava uma criança no chão. Hoje eu falo para muita gente, coisa mais triste é uma criança pode crescer, tá adulta, os pais vêm cobrar a religião e dizem assim, eu não tive escolha. Naquela época não tinha isso. Tinha que botar no chão, tinha que fazer, fariam. Ainda bem que eu gostei. O tambor me levou a isso e agradeço muito o tambor também. Hoje a palavra é ilu, é alabê, mas naquela época não tinha isso, entendeu? Eu gostei. Foi onde que eu falei que aos 8 anos de idade eu toquei meu primeiro batuque sozinho. Foi por uma combinação, mas toquei. Nós fomos tocar na Dona Filhinha do Chapanã, aqui na Barão do Amazonas. E lá, tocando com a filha da minha mãe, o barato, tudo bonitinho. No alguns era assim, ai, que dor de barriga, vai tocando aí que a mãe já vem. E ela saiu. E eu toquei todo o Ogum, mas tô tranquilo, ela tá lá, né? Tô tranquilo, tocando, beleza. Terminei de tocar todo o Pai Ogum, fui atrás dela. Fui no banheiro, fui na cozinha, fui no pátio, fui por tudo e não achei. Daí ela começou a correr. Ela não tinha 8 anos, né? Não, a tua mãe foi embora, tu vai tocar. E eu comecei a chorar, eu não sei tocar, não, tu sabe, eu não sei, tu sabe. Daí botaram o tambor no meio das pernas, bom, eu tremia tudo, eu não sei se era o tambor, eu estava sentindo por mim. Eu sei que tremia tudo, entendeu? E eu, conforme eu fui tocando, as pessoas dançando na roda diziam, faziam um sinal pro polegar. Tá bem, tá beleza, tá botando a tua mãe no bolso. E aquilo foi me incentivando. Eu toquei toda a obrigação. Nessa obrigação estava lá Pai Salvaine de Oxum, estava Maria das Pombas, lá do Morro Santa Teresa, e estava a finada Lília do Ogum, do Moçambique, lá da Cruzeiro, e Mãe Carmen de Ogum, lá da Cruzeiro também. Ali já me contrataram. Dali para diante eu segui tocando. E tive muito apoio daqueles alabê antigos, que naquela época não existia concorrência de alabê. Cada um pegava o tambor, eles se preocupavam
com o brilho daquela obrigação, com o fundamento da obrigação e não com concorrência. E então eles começaram a me incentivar e me ensinar muito. E ali eu fui crescendo. E hoje não. O que acontece? O meu primeiro orixá foi em 1951. Foi Bará, Xangô e Oiá. Fiquei 19 anos com esses 3 santos sempre. Daí fui me aprontar em 1970, pela mão do falecido Genercide Xangô. Me aprontei em 1970. Me aprontei, mas não quis ser um babalorixá ainda. Porque eu tinha fundamento, eu tinha conhecimento, mas não tinha juízo. Eu mesmo sabia que eu não tinha juízo. Eu era namorador, eu ganhava todas, entendeu? Então eu tinha comigo que um babalorixá não podia ser assim. Como Alabê nada pegava. Então eu seguia a minha vida como Alabê. E hoje eu falo para os meus filhos também que são Alabê. Então o que acontece? Eu esperei passar toda essa juventude, essa imaturidade, para depois me dedicar a um babalorixá. E hoje estou aí, uma casa com mais de 500 filhos, tenho filho em todo o estado do Rio Grande do Sul, tem na Europa e tem nos outros estados aí também, como São Paulo, tem na Bahia, tem lá na Arábia, então tem filhos por todos os lugares. É essa a minha história. Pai Antônio Carlos, o senhor lembra do seu primeiro filho de santo? Não lembro. Não lembro porque passa muitos anos, a idade vem vindo também, a gente esquece, então não lembro mais do primeiro filho. E o senhor Pai Branco, o senhor lembra? Eu lembro, uma praga. Ainda bem que saiu das minhas mãos do meu axé. Ai, ai, ai. Só dava incomodação. Mas não vou nem citar o nome que não vale a pena. Posso falar uma coisinha? Uma coisa que eu vou dizer que é muito importante, que eu admiro muito no Pai Antônio Carlos. Uma pessoa com tempo, com segmento, com fundamento e que tem uma humildade para conversar de igual para igual. Eu vou falar um trechinho de uma situação que eu passei isso praticamente há 20 anos atrás. Eu tinha uns 6 orixás assentados na época. E aí na casa de uma conhecida minha muito próxima, não vou dar detalhes porque daqui a pouco vão saber quem é a pessoa. Eu acompanhava a casa, era uma pessoa próxima à casa, e lá pelas tantas um filho de santo bem humilde, um se juntou para dar um galo, outro se juntou para dar galinha, foi feita a obrigação para o orixá. E aí fez o primeiro gori de 4 pés, eu estava lá, segurei o cabrito, tudo. Aquele orixá se manifestou, um tempo depois as primeiras experimentações para os orixás. E aquele orixá eu fui testemunha da primeira chegada, segurei cabrito, vi as primeiras experimentações. Isso eu já falei em outra live. Eu ficava muito comovido e envergonhado que aquele orixá em todas as obrigações, ele vinha e batia a cabeça para mim e rolava. Eu me abaixava e batia a cabeça também por respeito àquele orixá. Se passaram 5 anos, essa pessoa saiu da casa. Veja bem, o orixá se ajoelhava para beijar minhas mãos. Eu, um ser humano podre, pecador. E aquilo me constrangia. Aí passou uns 5 anos. Essa pessoa trocou de boa. Bons axós, que antes era humilde, agora no brilho. Assentou todos os orixás. Ganhou os axés de faca e búzio. O orixá com fala, tudo prontinho. Pai de santo babalorixá. Aí eu fui no batuque e encontrei aquele orixá dançando, muito bonito, bem vestido, diferente do que era lá atrás. E eu fui bater cabeça para aquele orixá. O orixá nem se curvou quando eu fui bater cabeça para ele. Aí beijei as mãos do orixá, me abaixei, me ajoelhei. O orixá nem beijou minhas mãos, botou no peito, só fez bum-bum. Vem cá, o que esse orixá reconhece? Eu como religioso, a minha cabeça, o meu ori, o meu orixá, ou o status, a posição do status? Isso aí a gente vê todos os dias. Uma dica que eu vou dar. Nesses 20 anos de religião, eu vi muitas pessoas subirem ao auge e pela falta de simplicidade e humildade para tratar com as pessoas, cair abaixo do nível, cair dentro de um buraco. E a gente nova e a gente velha.
Então vou aproveitar essa live para dar os parabéns ao senhor, Pai Antônio Carlos. Que é difícil a gente conseguir conversar com uma pessoa que tem mais conhecimento, que tem mais anos de religião e que é mais concreto fundamento. Porque é uma religião que eu não era nem nascido. O Pai Xangô vai fazer 70 anos, né? 69 agora em maio. Eu tô com 33 anos de idade, 20 anos de religião. Quer dizer, é uma diferença de 50 anos. E a gente tem que respeitar isso. Pai Antônio Carlos, o que lhe emociona hoje em dia na religião? O que lhe emociona? Olha, eu vou falar sinceramente as coisas erradas que eu vejo. Emociona não, dá tristeza em ver. Porque antes eu falava assim, naquele tempo, muita gente olhava. Me fizeram uma pergunta para mim. O que tem de parecido hoje dentro da religião de antigamente? Eu fui franco, nada. Nada parecido mesmo. E com todo respeito eu vou dizer nem o orixá. E vou lhe explicar o porquê. Antigamente, tem coisas que mudou para bem e outras para piores. Entendeu? O que é que eu lembro da antiguidade? A gente usava aquela bombachinha, o homem, aquela bombachinha de gaúcho com favinha do lado e botãozinho lá nos pés, uma camisinha de chitim. Era a simplicidade, a humildade. O quarto santo era com porta. Entrava o 4P, o pai de santo escolhia, tu entrava para lá, eu fechava a porta, ficava todo mundo de joelho ali, cantando, entendeu? Ninguém via como é que era feita a obrigação. Hoje até criança sabe, fica olhando, entendeu? Segundo, um pai de santo dava bofetada na cara do filho, dava uma bofetada, entendeu? Que eu chamo a época da ignorância, a falta de respeito também no ser humano. Porque filho não é cachorro. E filho tem orixá. Mas eles se intitulavam os grandes. Era um rei. E nem os pais são rei. Tinha época que o filho vinha, tu vai apanhar por causa disso, por causa daquilo. O filho deitava, pegava a vara de marmelo e cantava. Oxéu, se chegasse mamãe Oxum, mamãe Emanjão, pai Oxalá, botasse um pano por cima, botasse a mão em cima, salvava aquela pessoa de apanhar. Outra coisa, o filho dizia assim, ó, eu não vou na obrigação na casa do meu pai hoje, nem da minha mãe. Eu vou que não quero nada com obrigação, vou para um baile. O orixá tinha responsabilidade. Ele pegava o filho aonde tivesse, com a roupa que tivesse, e trazia para a obrigação. Ou um pai de santo pegasse o bori, tocasse em cima ali e dizia, eu quero seu filho aqui, o filho aparecia. Hoje, o orixá acompanha o severo juízo. Acompanha o severo juízo. Segundo, o orixá chegava de cabecinha gacha. Hoje não, eles olham para tudo quanto é lá, estão catando. Hoje tem comissão de frente. Eles vão para frente do tambor, passe ensaiado. Entendeu? Passe ensaiado. Chega um orixá ali, quietinho ali, que não sabe dançar direito, só está empurro para o lado. Sai daqui que não está dançando igual a nós. Ou não é verdade isso aí? Fazem isso aí. Então são coisas que eu não aceito mais. A falta de respeito. Chegava um pai de santo, eu chego nos lugares, com toda a idade que eu tenho, o tempo, eu beijo a mão de tudo quanto é pai de santo. E hoje em dia, tem muita gurizada nova que passa e não estão nem aí, ó. Até pisoteio pela pessoa. Entendeu? Então, me desilude
E eu termino pensando, boto a chante, aí eu vou no batuque. Daí eu penso, termino ficando em casa dormindo, descansando e fazendo meu churrasco no outro dia. É isso aí que me desilude muito. E o senhor, Pai Branco, o que ele emociona de forma positiva e negativa na religião hoje em dia? Positivo, eu vou dar um exemplo positivo. Eu tenho um filho de santo de 10 anos, que é o Peterson, que é de Xangô a Ganju. Ele marcou o jogo de búzio, independente da mãe dele. A mãe dele é minha filha de santo, a Márcia. E ele resolveu marcar o jogo de búzio para jogar, porque ele queria ver o orixá dele. E respondeu o Xangô. É uma criança que está evoluindo na religião. Ele faz toda a zinhela da minha casa. Ele tem curiosidade, se eu abrir um buraco, fazer um calçamento dentro do balé, ele está em cima. E vai ser um baita de um babalorixá. Vai ser um baita de um babalorixá. O interesse, eu me enxergo nele quando eu entrei na religião. A diferença que eu digo não é botar o ego acima das coisas, que não é. Respeito todos os pais de santo que eu tive, tudo foi de aprendizado. Aprendi muito como fazer, mas em grande maioria aprendi como não fazer. Mas uma coisa que eu sempre digo, se eu tivesse um pai de santo como eu sou, hoje eu saberia muito mais e teria menos mágoa das coisas que são feitas dentro da religião. O que me motiva muito é ver que tem pessoas com interesse. Isso dá ânimo pra gente. Isso dá ânimo. E o que desmotiva são os esquecidos. Isso deixa a gente meio cabisbaixo em alguns momentos. Que é aquele que, quando precisa, lembra de ti. Quando precisa, lembra do orixá. Acende vela, bate cabeça, dá galo, galinha, minha mãe, meu pai. E a hora que também as pessoas esquecem do orixá, esquecem do pai de santo. Do pai de santo até faz parte, porque o pai de santo é humano, então a gente releva. Agora, esquecer do orixá, isso aí é gente que não é para a religião. O que me entristece são as pessoas que não são para a religião e estão dentro da religião. Essa coisa que esse orixá fez, que eu estava falando agora há pouco, que eu acabei não concluindo, o orixá não me reconheceu, nem como ser humano, nem como religioso, nem meu orixá de cabeça. Aí agora a pessoa, agora que eu estou lá em cima no topo da mídia, que eu estou conhecido, renomado, gostando ou não gostando das pessoas, meu nome anda em tudo que é lugar, por bem ou por mal. Aí agora ele me chamou numa live, oi meu irmão, quanto tempo? Isso é a coisa que decepciona, tu descobrir que não era um orixá que estava ali. 15 para as 9. 15 para as 9. 15 para as Isso 9. é em tantas coisas, eu não sou perfeito, eu não sou. Eu sempre digo, para a religião, eu sou chato, eu não sou chato. Eu sou insuportável. Porque se a gente não preservar o que é nosso, não vão ser os outros que vão preservar. Já apanhei bofetada na cara assim, de pai de santo. Mas não é por isso que eu vou dar nos meus filhos de santo. Agora, que eu sou insuportável, eu sou. E o que incomoda é isso, quando a gente vê a religião como um todo. A gratificação de ver os filhos aprendendo, evoluindo, tendo e dando respostas também. E ao mesmo tempo tu vê pessoas com maior possibilidade, desperdiçando as oportunidades e fazendo uma patifaria. Aí quer ser pai de santo. Eu ia trazer um kit de jogo de faca Tramontina, com 9 peças de faca, que hoje é assim que está sendo vendido. Chega numa casa, quer comprar faca, parece que chegou numa loja de utensílio doméstico. Se vende a vasilha, as facas, os búzios. Hoje as obrigações, e olha que eu tenho pouco tempo de religião, são 20 anos, mas a gente abre um quarto de santo, abre uma casa de Exu, abre uma obrigação do balé, é tudo igual uma flora, tu não sente energia nenhuma, tu não vê resquício de obrigação nenhuma, as pessoas estão com uma flora dentro do quarto de santo achando que é fundamento. Pai Antônio Carlos, Sim. o que o senhor acha que hoje em dia existe muitas pessoas que expõem os seus fundamentos religiosos, inclusive o sacrifício? Olha, tem muitas coisas que hoje eu estranho dentro da nossa religião. Porque a nossa religião sempre foi segredo. O segredo sempre foi mantido. E hoje está sendo exposto.
entendeu? Não tenho nada, cada um que faz de sua maneira na sua casa. Eu estou falando da maneira como eu vi a religião antigamente. Prova está que até fotografia de pai de santo de axé não existia. Era com roupa normal. Hoje em dia não, hoje está comum, natural. Tem coisas aí que eu aceito dentro da religião e outras não. Antigamente não tinha cozinha bonita para se cozinhar. Era na rua, com uma pilha de tijolo e uma lata por cima. E as pessoas, os axeri, ficavam trabalhando, virava o dia. O serão era sexta, não é quinta que nem é hoje. Era na sexta, virava o dia, daí de noite o axeri subia, o filho tomar um banho e seguia a obrigação. E ninguém ficava doente, dormia numa esteira. Hoje mudou, eu aceito, porque a saúde não é a mesma coisa. Se botar um filho na rua, de pé descalço a trabalhar, pode levar tirar para o pronto-socorro. Ou se botar numa esteira, leva para o hospital também. Então muitas coisas mudaram para o bem hoje, mas outras já foram pior. Que hoje já não se vê mais a curu, a lelé, a pará, não se vê a peijó, não se vê mais nada. Até falar isso muita gente nem sabe. E o senhor, pai? Qual é a pergunta mesmo? O que o senhor acha que hoje em dia a tecnologia ajudou na nossa religião? Sim. Bom, eu sou um pai de santo, de certa forma, como já me apelidaram, da internet. Mas veja bem, eu faço fundamento dentro da minha casa, eu toco obrigação de 4 pés, eu toco festa para Exu, faço festa de Umbanda, anual, não é de hoje. Só que as pessoas não acompanham isso na minha casa. Porque eu não tiro foto, não filmo orixá. Eu sei até onde eu vou. Referente a segredo, referente ao que eu posso falar ou não posso, é muito itinerante. Porque cada casa tem suas diretrizes. Às vezes, expor o sagrado, para algumas pessoas, é dar classe do santo. Veio uma menina pronta na minha casa, com axés de faca e búzio, me perguntar o que era Oxum Olobá, que era o santo da cabeça dela, que a mãe de santo aprontou ela há mais de 5 anos, ela não sabia quem era Oxum Olobá e se tinha diferença de uma para outra. A mãe de santo dela julga isso um segredo. Tanto que não passou para a filha. E não vai ter interesse que a filha busque o conhecimento. Mesmo que dentro da rua, mesmo que com um padrinho, que são os mais adequados, né? Então, o segredo. Eu acho que a gente tem uma margem para o segredo. A margem, eu procuro estipular ela de acordo com a maioria das religiões. De acordo ao catolicismo, de acordo ao budismo, de acordo ao espiritismo. Todos têm registro de papel. O que permite hoje a mudança de preceito, se alegar que tudo está certo, é, querendo ou não, a falta de registro. Eu tenho isso como visão particular e entendimento meu, como tudo que eu falo. Eu posso falar de religião e acho que devo, no meu ponto de vista, até para que as pessoas tenham o mínimo de conhecimento, para elas não serem enroladas. Porque a pessoa que não tem conhecimento nenhum, ela vai ser vítima na mão da pessoa de má fé. Então eu acredito que a informação, ela deva ser passada e transmitida. Porque nós estamos numa nova era. Se a gente for falar do período antigo é uma coisa. Se nós formos falar hoje que as pessoas compram guia na flora crua, búzio cru, e saem jogando dizendo que são pai de santo, a gente está numa nova realidade. A gente está numa nova realidade. Ah, mas aí o branco vai expor um conhecimento e esse charlatão sem vergonha vai saber. Ok, ele vai saber. Mas aquela pessoa a qual ele vai atender também vai saber. Então, não vai ficar uma coisa que ninguém sabe nada ou que aquele não sabe, vai cair nas garras do malandro. Porque o cara que é mal intencionado, tem uma má índole, ele não precisa de sabedoria. Ele faz qualquer coisa. Quem precisa de sabedoria e de conhecimento são as pessoas interessadas em darem resultado na vida do próximo. Então eu instigo, eu não ensino religião. Eu não ensino religião. Nós temos uma página com 40 mil seguidores, mais de 37 mil, agora deve estar 38. Onde, em grande maioria, são religiosos, babalorixás, filhos de santo. Agora,
Quem busca o conhecimento e a sabedoria é aquele que quer usar o conhecimento e a sabedoria. Eu sou a favor de passar informação, de passar e transmitir o conteúdo dentro de uma margem, onde o que eu faço é assim, existem outras margens e diferenças, né? Porque eu acredito que seja assim assado, que o do outro está errado. A gente não pode perder esse senso de direção, de achar que a gente é o melhor. Na minha religião não existe isso. Meus filhos de santo aprendem comigo e muito eu aprendo com os meus filhos de santo. Eu aprendo questões cotidianas, eu não aprendo fundamento com meus filhos de santo. Porque o dia que um filho de santo meu tiver mais conhecimento de prática e teoria, de fundamento que eu, aí os papéis estão invertidos. Aí ele tem que cortar na minha cabeça. Mas acontece muito, pai Antônio Carlos. Exato. Hoje é muito complicado isso aí. Mas, pai Branco, existe uma coisa. Muitas vezes o senhor apronta um filho que está aprontando um inimigo. Que eles botam uma imperial no pescoço e acham que sabe mais do que o senhor ainda. Mais que o pai de santo. É a falta de respeito. Ainda querem demandar, fazer feitiço contra o babalorixá. Porque tem pessoa que entra para a religião, se aprontar, não é pelo amor. É para ter um destaque, o nome de babalorixá ou ialorixá. Entendeu? Mas não sabe nada. Porque ele se aprontou com aquele propósito de ter um nome. Entendeu? A gente tem essa ferramenta para trabalhar também, né, pai? Tem ferramenta para trabalhar e explorar o povo. Que eu admito que tudo é caro. Só compra uma galinha no armazém, no bar, paga um preço. Compra um galo vermelho, um galo carejó, é outro preço. Então as coisas é caro também, falando em religião. Mas não demasiado como muita gente faz. Entendeu? Outra coisa também, a nossa religião sempre teve isso também. Antes de um filho entrar, tem que julgar ver se aquela pessoa realmente pertence à nação. Muitas vezes aquela pessoa entra porque gostou, tem a sua firma, tem tudo aquilo ali, entrou para a religião, perdeu tudo, foi tudo água abaixo. Por quê? Porque ele não pertencia à religião e botaram ele por causa do dinheiro. Então o que ele faz? Ele se vê tão perdido, tão louco, que ele vai para o evangelho. Então são pessoas que foram enganadas, entendeu? Acontece isso também. Pai Branco, o que o senhor acha hoje em dia do comércio, da religião, do axé? Olha, sendo bem branco, bem franco, na minha concepção, visão e entendimento, toda a religião tem o seu lado comercial. Porque a gente precisa do material. O indiano precisa do incenso. O batuqueiro precisa do galo. O católico precisa da hóstia, da Bíblia. A água benta, se paga a água benta. Vai existir sempre a questão comercial. A diferença é colocar o espiritual na frente do material ou o material na frente do espiritual. A gente não pode deixar que a casa comercial se sobreponha e prevaleça a casa de religião. Toda obrigação que é feita desde a menor, eu preciso comprar uma vela que seja para iluminar aquela obrigação. Então eu preciso do dinheiro. É claro que muitas vezes chega uma pessoa que não tem dinheiro para o búzio, ela vai ser atendida. Que necessita, quando o orixá fala no jogo de búzio, fazer uma obrigação. Talvez a gente não vá ter nem condições de ajudar a fazer uma obrigação maior, como é a necessária. Mas pelo menos um tapa-furo para dar uma erguida na pessoa, ela respirar, buscar um gás e fazer o que tem que ser feito. Mas tudo envolve dinheiro. Tudo envolve dinheiro. Muitas vezes a pessoa acha assim, o pai de santo só cobra dos clientes, o pai de santo só pega dinheiro, o pai de santo faz obrigação. Mas quando o meu santo vai comer? Quando eu largo o milho torrado? Quando chega aniversário do meu santo que eu corto no prato? Quando dá a época do meu santo comer o 4 pé? Alguma dessas pessoas que queriam um pai de santo bondoso, dadivoso, doador, vai se lembrar de lá levar uma vela para o meu orixá? Ninguém vai lembrar. Para fazer eu torrar o milho eu preciso do gás. Fornecedor do gás não bate no meu portão. Olha, pai branco, eu vou lhe dar um bujão de gás, 2, 3, tudo eu pago. Na minha casa a gente gasta uma média de 4 bujões de gás por mês. Dá um bujão por semana. E aí?
A gente faz pelo amor, que eu sempre digo, um exemplo lá em casa. Eu tenho uma tabela de valores para aqueles que estão entrando, estão recém se aproximando na casa. Toda pessoa que entra é aquele mesmo valor, não tem para pagar agora, se ajeita, se emprega e paga quando tiver condições. Não vou ligar para cobrar, o axé do orixá. Agora, ao longo do tempo, depois da iniciação na nossa casa, tem obrigações que vão ser mais caras e tem obrigações que vão ser praticamente dadas. Depende muito do desempenho de cada um. Tem filho que precisa e merece. Tem filho que vai se iniciar e vai continuar querendo ser cliente na questão do compromisso, mas vai querer receber a benfeitoria como filho de santo, como religioso. Então, quer dizer, a questão comercial sempre existiu e sempre vai existir na religião. Só que, infelizmente, muitas vezes ela é usada para charlatanismo. Ah, bom, mas daí é aquela coisa que eu digo, né? O que existe é o superfaturamento. Também. É o superfaturamento. Hoje, para eu fazer uma obrigação para uma pessoa, eu estudei 14 anos de religião, subindo lomba, descendo lomba a pé, passando frio, passei uma obrigação 4 dias indo trabalhar, indo para casa de religião. Indo trabalhar e indo para casa de religião. 4 dias. Hoje o filho de santo não consegue uma noite. Será que eu tenho que me penalizar e dar uma obrigação de graça? Será? O que acontece é superfaturamento. Só que existe um detalhe, como nós estávamos falando hoje, que acontece muito em toda a casa de religião. Quando o iniciado, o filho de santo, até o pai de santo muitas vezes, ele tem condições financeiras de pagar 30, 40, 50 mil numa obrigação, ele vai lá na casa das estrelas. Ele vai lá na casa das estrelas. Quando ele está atolado, para não dizer outra palavra, aí ele vai bater na casa dos pais de santo humilde. Às vezes não tem nem dinheiro para o jogo de búzios, mas senta no jogo de búzios para falar que pagou 30 mil numa obrigação. Então eu não entendo. As pessoas também são culpadas, porque elas não estão buscando conhecimento. Tem obrigação de bolir sendo cobrada aí 20 mil reais. O pai de santo pode não estar certo, não sei, ele cobra o que ele quer, a casa é dele. Agora, a pessoa que vai estar pagando 20 mil, se existe um culpado, ela é mais culpada que o pai de santo. Exatamente. Exatamente. Vamos às perguntas aqui. Pessoal, o áudio tá bom? Vão dizendo aí pra gente. Aqui, pai Antônio Carlos, uma pergunta de Erivelto de Moraes. Pai Antônio, um conselho para quem está iniciando como tamboreiro. Para quem está iniciando como alabê, vou dar um conselho que aconteceu comigo. Humildade, respeito, carinho e muita fé com o orixá. Ter o orixá na cabeça e no coração. Pensa primeiro na obrigação, no carinho e na fé do orixá e depois no dinheiro. O senhor, inclusive, toca também, né? Olha, eu já toquei muita obrigação, mas mais para nossa Goa, obrigação fechada para amigos, serão, mesa de bede, uma quinzena. Agora, batuque grande não. E vou te dizer, eu já estou destreinado. E faz tempo que eu não toco. Nada profissional. Não, nada. Uma pergunta de Elisandra Lopes. Boa noite, pai Antônio Carlos e pai Branco. No entendimento e conhecimento dos senhores, o que vocês dizem de mulher grávida dançar em paraleba? Olha, isso aí eu falei a outra live. Eu falei. Na minha época, mulher não dançava paleba. Se ela não pode estar na frente do leva, não dança paleba. Hoje é hoje. Muito menos grávida, hein? Não tem nada a ver com os outros que fazem na sua casa, que estão fazendo, mas na minha época era assim. Olha, quando a gente fala de tempo e tradição de tempo, a referência é o pai Antônio Carlos. Mas eu vou dar um exemplo, tem um filho que está de testemunha aqui, que é o Felipe, e tantos outros que devem estar vendo a nossa live, deixe sua curtida, seu coraçãozinho. Na nossa casa, quando os orixás de rua estão comendo, tem ebó arriado, na nossa casa, mulher não dança para lebe nem para lodê. Se é uma quinzena, é uma obrigação menor, não é obrigação de 4 pés arriado, e tem homem suficiente para fazer o lebe e o lodê,
são os homens que fazem. Agora, se é uma obrigação menor e não tem gente suficiente, as mulheres acabam entrando. Mas isso na minha casa, eu não posso dizer se é certo ou se é errado. Na casa do fulano, se ele quiser, tem gente que dá umas mãos para dançar puleba, tem gente que solta com as mãos, tem outro que joga o pé para cima. Na casa dos outros, se eles quiserem tirar o pau no gato, dona Chicacá, atire o pau no gato. Eu sei sempre o que eu faço dentro da minha casa. O que eu faço dentro da minha casa, para mim, é o certo, porque eu aprendi assim. Eu não invento religião. Eu dissertar, falar sobre religião não é inventar. Para muitas pessoas, o mínimo que se fala de religião é um grande conhecimento, porque elas não sabem nada. Assim como tem pessoas que têm outras formações religiosas, que por mais que a gente fale, o nosso conhecimento vai ser o mínimo. Depende muito da realidade de cada um. E falando dentro de tradição isso aí, esses tempos saiu na internet, uma pessoa dizendo que tinha que tirar a cruz do chapanã, porque a cruz é um símbolo católico, a vassoura também, porque o símbolo do chapanã é o xaxará, que tinha que tirar a chave do bará, porque esse é o sincretismo com São Pedro. As pessoas têm que ter entendimento que, embora nós tenhamos uma matriz afro, matriz é a origem, de onde veio, é o primordial, nós praticamos uma religião afro-brasileira. Eu tirar a chave do bará, eu tirar a cruz e a vassoura do chapanã, é o invalidar a tradição do meu pai de santo, que segundo ele está com 65 anos de orixá sentado, invalidar minha avó de santo, porque ela tem esse chapanã e esse bará com a chave com a vassoura, invalidar meu bisavô de santo. Nossa religião é afro-brasileira. A gente busca maior conhecimento sem interferir nos fundamentos tradicionais do nosso quarto santo. Porque hoje as pessoas dizem, tá virando um candomblé. Respeito muito o candomblé, que eu não estou falando de candomblé, respeito tanto quanto a religião que eu pratico. Mas está virado uma mistura, que não é candomblé, nem batuque, nem umbanda. Tá uma confusão isso aí. Uma pergunta de Adriano Prates. Gostaria de saber do pai Antônio Carlos e do pai Branco sobre Leba e Dirã. Quem vai responder primeiro? O senhor, pai? Tá, em primeiro lugar, dentro da nação Cabinda de raiz, Cabinda pura de raiz, não tem Dirã e nem Timbuá. Na Cabinda de raiz, a pura. Leba é o nosso Lodê, ele é um bará. Ele é um Lodê, ele não é como muita gente cultiva nos fundos, faz isso, que eu Deus o livre falar o Leba. Não, é de raiz. E as outras nações também cantam paleba. Falam, mas eles cantam paleba também. Leba do Gumperiri, não é verdade? Sim. E que tu leba, sanabore, só volta um leba. Não é verdade? Então, eu digo para todo mundo, assim como as outras nações cantam direto para o seu bará de frente, Yeshua Lodê. Nós cantamos Leba, Caia, ele é um Lodê, ele é um bará. Essa é a diferença. O senhor, pai? Olha, eu não vou me aprofundar, todo mundo sabe que eu tenho uma página, que é o Livro dos Batuqueiros, né? Quem quiser maior conteúdo sobre isso, pode ir lá, também pode adquirir os nossos livros. Mas assim, ó, o Leba eu entendo como a matriz dos bará. Daí eles se dividiram, né, e cada um tomou um segmento. O pai Antônio Carlos tem um conhecimento grande também de Leba. Ele é mais restrito, ele não fala muito, mas já dialogamos sobre, inclusive. Né? Referente a Dirã e Timbuá, veja bem o meu conceito. Eu não estou entrando em questão de cabinda, nem de jeje, nem de oió. Eu estou falando da religião como um todo. Nós temos nações que cultuam a Dirã. Nós temos nações que cultuam Oiá Timbuá. E nós também temos nações que cultuam as duas. Eu não estou entrando no mérito se antigamente, ou se hoje, ou se amanhã. Porque daqui a pouco também está se cultuando o Ogum, que eles fazem a frente, a oferenda lá e botam o capim pro cavalo. E se faz também, hoje em dia se faz. Falando de Dirã dentro do batuque, meu entendimento, a casa que tem só a Dirã, ela faz a função de guarnição do terreno e dos associados à casa junto com o Lodê e com a Vagã. Quando a casa não tem Dirã, quem faz toda essa função é o Lodê e a Vagã. A casa que tem Timbuá e não tem a Dirã, Timbuá assume o lugar e faz a função de Timbuá.
referente ao Egum, referente à defesa do feitiço da frente, mais ou menos isso. A casa que tem as duas, basicamente elas se dividem em, geralmente, isso aí não é uma verdade absoluta, a Dirã faria a frente com o Lodê, trazendo movimento, dinâmica, buscando axé. A Timboá já faria um serviço mais de guarda com a Vagã, assegurando contra a demanda, não permitindo que o axé da casa se esvaia, tendo controle e domínio sobre o Egum. Então a Dirã seria mais uma Yansan que trabalha no cruzeiro, na figueira. A Timboá já é uma Yansan mais de lombo e de cemitério. Mas seria mais ou menos isso. Veja bem, não estou falando de lado. Não estou defendendo se a cabinda tem ou não tem. Pai Branco, uma coisa, o pessoal inverteram aí. Timboá é Lodê, Dirã é fundo. Dirã é que trabalha com Egum e Timboá com Lodê. O pessoal, já muita gente ia falar isso aí e inverteram. Timboá é frente e Dirã que é fundo. E muita gente, eu sou de Dirã, porque Dirã não pega a cabeça de ninguém, porque ela é fundo. Timboá sim, tem um monte de Timboá, porque ela é com Lodê na frente. Mas é no Oió, no Ijexá, entendeu? Já a cabinda, tem a cabina com Oió, cabina com Ijexá, tem. Na cabinda de raiz que não tem. Mas por que que não tem, que eu vou explicar? Porque lá na frente nós temos uma zina. Olha, a casa que tem de Timboá na frente, jamais eu posso sentar uma zina, que dá briga. E lá no fundo nós não temos, porque nós temos um Camucá, que responde para nós. Por isso que a cabinda de raiz não tem nem Timboá e nem Dirã. Por causa da zina, né? Exato. Aí dá briga. Claro. Pais estão pedindo para que vocês falem ambos sobre o pai Xangô Camucá. Bom, eu já não posso falar, porque a gente reverencia, respeita como nossa raiz e tradição. Eu acredito que a pessoa com mais propriedade para falar é o pai Antônio Carlos. Bom, Xangô Camucá é do falecido Valdemar. Todo mundo sabe que ele morreu com 42 anos de idade, em 1935, setembro de 1935, onde ele teve 5 filhos de santo. Nesses 5 filhos de santo, ele não sentou Camucá para ninguém. Então, ele se foi e foi despachando a obrigação. No momento que foi despachando a obrigação, ele ficou como o rei da cabinda, onde tem a placa que diz: não chegarei em ninguém mais e não pegarei cabeça de ninguém, só serei o rei da minha nação. Então o Camucá é só rei da nossa nação. Só isso aí. Então, na realidade, ele não pode ter chegada. Não, não pode ter Orixá. chegado, não. Que hoje eu Respeito vou falar. muita gente aí que está sendo cabeça de Camucá, Sim. mas se é de Camucá é filho de Egum. Mas a gente também tem filho de Dirã, né, pai? Ah? Tem alguns que são de Dirã também, né? Mas a Dirã não pega a cabeça, que ela é balé. Vou notar que tem muitos aí filho de Timboá, na verdade. Timboá sim, porque ela trabalha com Lodê, ela é rua. Mas Dirã é balé. Tá, pai, mas se uma pessoa vem de outra casa com obrigação de Dirã no Buri. Sim, vem com obrigação, eu falando eu, Sim, senhor. para mim. Não digo os outros, cada um. Deixa eu ver o que eu vou dizer para isso aí. Ó. Eu vou destrocar. Só não vou explicar como. Se não, não dá certo, né, pai, na sua visão. Claro. Eu vou fazer aí, tem um segredo que a gente faz que destroca, entendeu? Renata Freitas. Uma dúvida, quando se entra para a nação, se deve confirmar os orixás com mais de um babalorixá ou ialorixá? E os mesmos devem ser da mesma nação ou Aí pode eu vou mudar? explicar uma coisa. Se a pessoa tem confiança, joga um buzo bem, ele não tem necessidade disso. Porque, infelizmente, muitas vezes você vai confirmar a cabeça de um filho em outra casa, eles estão conversando com o filho para levar para lá. Intervalinho. E o senhor, pai branco?
Como tudo na religião, a gente tem questões itinerantes. Porque, por exemplo, a pessoa entrou para minha casa, joguei o búzio. Eu acredito que o mínimo que eu tenho aqui ter de entendimento é o orixá daquela pessoa. Se eu não for capaz de ver o santo certo, eu não posso dar iniciação para aquela pessoa. Quando a gente busca a confirmação de outras casas, não é por mim, por eu, pai branco, não acreditar no que eu estou vendo. Mas muitas vezes é uma história que essa pessoa já tem com outro orixá, está com a cabeça trocada, precisa ser convencida, inclusive psicologicamente. Então, para dar uma maior segurança, ela tem que ouvir a palavra, além da minha, de outras pessoas neutras e nulas no assunto. Eu sou de acordo que uma pessoa crua não haja necessidade de buscar outras informações ou outras confirmações. Agora, uma pessoa que já é feita, que dá problema com orixá de cabeça, se ela não compra aquela verdade ali, que eu vi nos búzios, ela já vai fazer uma obrigação insegura. Porque muitas vezes jogou, é Xangô, o dono da cabeça. Aí chegou para minha casa filho de Xangô. Eu jogo e responde a Oxalá. E a pessoa está com a vida turbulenta, toda caindo, capenga. Será que a pessoa vai aceitar trocar a cabeça dela para Oxalá? Será que ela vai aceitar que a vida dela está indo de mal a pior? Porque ela foi ajustada a cabeça para um orixá que não é o orixá dela? Às vezes pode piorar. Se a pessoa fizer uma obrigação, na dúvida, na insegurança, na incerteza, daqui a pouco ela mesma coloca, pela dúvida, a obrigação toda por água abaixo. Então a gente procura outros pais de santo, alienados, que não saibam do assunto, justamente para comprar essa verdade, e lá a gente confirma a cabeça da pessoa. Se quiser ir sozinho, não precisa nem me dizer onde é que foi. Vai lá e confirma. Mas eu acho que cada caso é um caso. Podemos dar um intervalo com o jeito da Panhoiá? Como é que tá o áudio aí, pessoal? Não, aqui no meu tá tudo ok. Ok? De repente no celular da pessoa. Então, deixa eu ver.
a todo o meu filho lá do Uruguai, da Argentina, de todo o interior do Rio Grande do Sul. E os meus irmãos lá da Bahia, do Nordeste, tudo que estamos assistindo. Uma saudação para vocês. Ori bebel, oi miru, ari wari wa, oi miru, ori bebel, oi miru, ari wari wa, oi miru, ori de kamalaru, oi miru, ari wari wa, oi miru. Temos uma pergunta meio polêmica aqui. Sim. Eu não consegui acompanhar porque os comentários eles vêm muito rápidos e há muita gente assistindo, né? Pode fazer a pergunta. Essa pessoa pediu para perguntar: quando falece a filha de santo, o Babalorixá fica com os bens da mesma? Aí já vou explicar agora direto. Não fica com os bens da pessoa, não. A pessoa tem família. Não fica com os bens da pessoa. A pessoa tem família e não pode ficar. O trabalho do Babalorixá é despachar a obrigação daquela filha. Esse é o trabalho dele. A não ser se ela passou em vida. Fora disso, não. Olha, meu entendimento, tudo deveria ser consultado no jogo de búzio. Mas como hoje as pessoas estão mentindo muito, além da conta, descaradamente, desmedidamente, em nome do orixá, manda tudo embora. Infelizmente. Agora, só um pouquinho, Maiana. Eu vou falar um pouquinho de uma realidade que a gente vê hoje. Os rapazes aí estavam tocando, cantando. Nem sei se eu posso falar certas coisas, meu pai. Da gente na casa das pessoas, eu não vou nas casas para olhar e para falar. Porque eu tenho mais o que fazer. Hoje eu já nem vou muito a batuque. Não vou muito a batuque. O nosso sistema é um, a maioria é outro, não dá muito certo. Eu não saio falando das casas. Mas eu já vi coisa inusitada. Do pai de santo tá fazendo um fundamento e dizer assim: toca uma reza pro bará, pro tamboreiro. Ah, qual bará? O tamboreiro pergunta. Ah, qualquer um. Qual é a reza do teu Ogum? Abrindo casa? Ah, qualquer uma. Qual é a reza da Yansan? Oianiqué. Ah, mas de repente na tua casa tu canta uma reza para Niqué, o tamboreiro na tradição dele canta outra. A tua reza de cabeça. Tá o pai de santo cortando e a filha de santo ali segurando. Tua reza de cabeça, minha filha. Não lembro. Ah, o pai de santo toca qualquer um. O que é isso? Acontece muito isso aí. Eu ir numa obrigação, por isso que eu nem toco mais. Tem coisa que é brete, eu não preciso, eu não faço. Fui tocar uma obrigação, chegou o santo. Meu filho, toca o céu azul. Orixá. Eu, na minha insanidade, de botar o santo orixá em primeiro lugar, achei que estava puxando um ponto de umbanda, ou que eu estava ouvindo mal. Perguntei de novo. Senhora, minha mãe, como é que é o ponto? Céu azul. Que céu azul, minha mãe? Misericórdia. Aí eu, no meu raciocínio, pensei: o céu azul tão lindo e transparente, convido o jangadeiro para navegar. Que é umbanda? Mas daí eu pensei: não posso estar tão louco que o orixá está pedindo para puxar um ponto. Aí o orixá, o senhor não sabe mesmo, nem pode tocar. Foi lá, buscou o bolo no quarto santo,
Olha o céu azul, azul piorou. Incrível isso aí. Eu tenho testemunha. E qual foi a tua atitude? Eu toquei mais ou menos que eu achei que era certo, né? Aconteceu comigo, não. Meus alunos tocando. Um orixá, eu estava lá para a cozinha. Chegou e disse assim, eu toco um alambá. Os guris ficaram parados, você vê que isso aí não é um alambá. Daí eu falei para os guris, que eu sou bem assim, ó. Tocou de respeito dentro da religião, tem que ter comigo. Eu digo, por que vocês não chamaram? Eu ia chegar na frente do orixá e dizer, foi chupa ou pombagira. Ou ia perguntar na cara assim, entendeu? Porque se não sabe falar, então não fale nada. Entendeu? Agora, falar bobagem, eu não aceito. Eu tenho meus sistemas na minha casa. A Shelly na minha casa não fuma e não bebe. Aliás, não fuma e não come galinha enfarofada, essas coisas não faz. Porque eu tenho uma coisa, se não a Shelly fumar, chega lá e dizer, eu quero que você tire o vício de cigarro do meu filho, se o pai também tem. Se o Shelly for comer galinha enfarofada, então não precisa comprar um 4 pé para dar pro chão. Vou lá comprar uma galinha no açougue, faço enfarofada e dou para ele. Entendeu? Então na minha casa não é verdade? Sim. Lá na minha casa a Shelly não fuma e não come também. Para essa comida eu já dei, cortei ali. Isso aí eu tenho comigo. Tá certo, cada um tem o seu sistema na sua casa, mas na minha é assim. Entendeu? Não, o que eu ia falar é o seguinte, porque sobre o áudio aqui, se o pessoal puder falar, tem uns dizendo que o áudio tá bom e outros dizendo que não tá bom o áudio. Mas aí... Uma pautinha rápida que eu vou botar. Hoje, e há uns tempos pra cá, as pessoas estão me questionando o seguinte. E a Oxum lá da mãe fulana esqueceu que estava no mundo, falou igual a fulana. E o Bará lá do pai fulano estava rateando. Porque o fulano tá gagá, mas o santo não pode ser gagá. Eu vou dar uma opinião minha. O orixá, igual nós trabalhamos com ferramentas. Se a ferramenta não tá boa, para mim o concerto não vai estar bom. Se o rádio pega só AM, não adianta eu querer botar, sintonizar um FM. Porque a pessoa que está com problema neurológico, a pessoa que está com mal de Parkinson, Alzheimer, o orixá não vai se manifestar inteiro, porque ele não está tendo uma ferramenta completa. Se não fosse assim, o cego se ocupava e enxergava. O mudo, a gente dava um axé de fala e ele saia cantando. A pessoa que não tem uma perna, chegava o santo e caminhava normal. Isso é uma visão minha. O que o senhor tem a me dizer, pai? Diz que antigamente tinha os orixás, a pessoa era cega e o santo via. Eu até tenho uma coisa comigo. Eu acho que todo babalorixá e alorixá sabe que o filho tem esse problema, não deixa ficar muito tempo, deixa um pouquinho só e manda embora. Entendeu? O cara vai prejudicar até o filho também. E o nome daquele orixá também. No caso, mais ou menos igual criança, quando você pega. Claro, manda embora. A mesma coisa, na minha casa, pessoa com idade avançada, eu não deixo o orixá ficar muito tempo. Por quê? Porque eu tenho que preservar a saúde daquela pessoa. Não é verdade? Então é a mesma coisa o orixá. É que o ser humano é acostumado a falar e maldizer, principalmente. Eu levo em consideração que a manifestação do orixá está usando o intelecto e a mente da pessoa. Se a mente da pessoa está em debilidade, corrompida, não tem o que fazer. E hoje as pessoas tudo matam os orixá ocupado e manifestado, falam mal por qualquer motivo. É claro, vamos ser bem consciente e transparente. Hoje nas festas de batuque eu não sou capaz de julgar nada nem ninguém. Mas tá as pessoas dublando que é o orixá manifestado. Eu já fui em batuque, eu não tenho a visão do Thundercat, dei minha visão além do alcance. Mas algum conhecimento de religião a gente tem. A gente é pronto com axé de Orumilaia para enxergar nos búzios. A gente vê muito hoje as pessoas ganham axés e matam o boi nos olhos, e matam o galo preto. E as pessoas chegam lá apavoradas que não estão enxergando nada. Pessoa que é ligada ao fundamento e é ligada ao jogo de búzios enxerga alguma coisa.
E a gente vai nos batuques, eu já vi, um batuque com mais de 40 pessoas ocupada, não tinha nada. Não tinha nada, pai, desculpa falar. Mas não tinha. Outra coisa também que eu venho falando há horas aí, ó, essa terceira faca. Não, meu Ogum tem, eu tenho a faca do, aliás, sou de Oiá. Tem a faca da Oiá, tem a faca do Bará e a faca do Ogum. É mentira. É mentira isso aí. A terceira faca só existe para o orixá de praia, que é o Xum Amanjá Oxalá. E as mesmas têm que ter 25 anos pronto, que é a faca de prata. Os outros todinho, de Bará Chapanã, é 2 facas, Bará e Ogum, só. A terceira faca é para ganhar o dinheiro. Mas muita coisa hoje, pai. Eu não estou recriminando ninguém, eu não estou falando mal de tradição nenhuma, o pai Antônio Carlos também não está falando mal de nação nenhuma. A gente está falando o nosso entendimento. Veja bem, no nosso fundamento e tradição, na nossa bacia só tem 2 orixás que tem faca, Obé, que é o Bará e o Ogum. São os donos do Obé. Até para não sobrecarregar o fundamento de Ogum, ele divide com o Bará o Axé. Mas hoje as pessoas fazem faca para tudo que é coisa. E o que eu questiono, pai, não é o fazer. Por mim, se quiser ter um faqueiro Tramontina com 24 facas, 2 para cada orixá, o pai de santo te ensinou assim, tu faz aquilo, tá certo dentro da tua bacia. Agora, é igual uma história. O pai de santo foi para a Argentina e aí sentou todos os orixás da filha de santo. Diz que matou para tudo que era orixá. Do Leba, Egum, matou para todo mundo. Passou mesmo, o pai de santo gastou toda a plata. Não tinha mais o que cortar, não tinha mais o que inventar. Minha filha, agora nós vamos ter que fazer a obrigação para a mulher do Lodê. Vai ter que assentar uma lodeia para ti. Para pegar o troco. Não, é muitas invenções. Mas tem orixá inventado também, né? Tem. E as pessoas, por isso que eu vejo um pouco da importância de falar sobre religião. Não é dizer o que é certo e o que é errado, porque eu não sou capaz disso. Eu não estava lá no fundamento da religião. Mas, de certa forma, dentro de uma margem de respeito, preservando o nosso fundamento de quarto de santo, poder falar um pouco de religião para alertar as pessoas, para que elas tenham o mínimo de um esteio, para não serem tão enganadas. E as pessoas acham bonita, pai, porque uma coisa eu vou lhe dizer, não estou dizendo o fundamento certo ou errado, mas, por exemplo, pai Antônio Carlos faz 2 obés só no quarto de santo. Pai Branco faz 5. Em qual das casas as pessoas vão ficar? Tem 5. Que é o que eu sempre digo. O teu Xangô é dono do fogo, que agora existe Xangô do fogo na nação. Bará dos Cruzeiro. Oguns Metal. Agora, Xalá das Nuvens Branca. Agora, se tu quiser botar no teu assentamento de Xangô um extintor de incêndio, porque ele é o dono do fogo, tu bota. O Xangô é teu. Só que hoje, pai, as pessoas não conhecem religião. O senhor, acho que qualquer pessoa que tem mais tempo, que o conteúdo que eu tenho hoje, eu devo aos mais velhos também. Que nem eu sempre digo, embora seja um pai de santo que usa a internet como uma ferramenta de alcance ao público, não se acha fundamento de batuque na internet. Tem algumas coisas do candomblé. Agora, fundamentos de batuque, como a gente fala nas lives, não tem. Só que hoje as pessoas, elas querem cada vez mais a aparência. E para mim, o pai de santo que enfeita muito, ele não tem um conteúdo. Então ele tem que mostrar uma aparência. E as pessoas querem isso. As pessoas querem isso. Religião de batuque, muitas vezes com milho, com a pipoca e com uma vela, se abre um caminho. Agora, tem um outro pai de santo que diz que não, que o serviço tem que passar 5 galos vermelhos, 7 galos vermelhos e um cabrito. As pessoas vão lá, aí dão todo o dinheiro, a hora que precisa, que estão sem nada, bate lá no portão. Que na nossa tradição em bacia, não se bate palma na casa de batuqueiro. Mas nem isso o pai de santo faz hoje. Eles chegam lá batendo palma. Motivo? Que a palma é para Ogum. A palma é para Ogum, entendeu? Olha os gritos, Ico, Ico, Ico. Só isso aí que eu vou falar também. Bom, agradeço ao pessoal que está dizendo que o áudio tá bom. Obrigada. Pai Antônio Carlos, sem querer aqui se levantou uma polêmica sobre Oiá-Dirã. Sim. Tem bacias antigas que cultuam. Sim, eu estou dizendo, a cabinda antiga que não cultua. Outros lados cultuam.
Eu não falei que não existe, eu falei a minha cabida antiga no cultura. Agora do lado do cultura. Já é mais polêmico. Claro. Sim, Entendeu? Eu estou falando o meu lado antigo, a cabida de raiz, pura no cultura. Silvia Roberta, qual as suas opiniões quando o pai de santo ou Iá falece? Deve-se tirar o axé? Não, em primeiro lugar, eu vou explicar agora isso aí, ó. Um babalorixá faleceu. Se a pessoa é pronta, espera um ano, para depois lavar a cabeça, e se aquela pessoa se garante, tem o governo, pode seguir para frente. Se a pessoa não se garantir, pode pegar um outro babalorixá. Mas tem que esperar um ano. Olha, eu entendo, falando de acordo com o que meu pai de santo me passa, o que a gente cultua na nossa família. A necessidade, por falecimento, de buscar um novo pai de santo, quando falta o conhecimento, que não se tem nem a base. Quando as obrigações estão incompletas, tem que assentar o orixá, aí tu vai buscar uma pessoa, geralmente, para a tua família de santo aceitar aquele novo axé, vai ser lavada, às vezes até obrigação. Agora, cada um sabe o que faz, né? Tem gente que tá lavando a cabeça antes do pai de santo morrer, vê que o pai de santo tá mal lá, o pai de santo pegou uma gripe, já é motivo para lavar a cabeça. E não espera um ano também. Também. Não espera um ano. Seria um ano correto para esperar, para depois fazer isso aí. E tem gente que não espera, estão até tocando. Ah, pois é. É uma falta de respeito total. Antes dançavam, pulavam com aquele orixá no salão, depois faltou o respeito. Deus foi só na hora. Pai, mas uma pergunta que eu vou lhe fazer. Esse tipo de pessoa que não respeita o pai de santo em vida, que fala mal do pai de santo, que não respeita o orixá em tempo de luto, essa gente pode cultuar Egum ancestral? Não, porque eles não sabem, eles não têm conhecimento. Egum ancestral não seria a honra dos nossos, aqueles que vieram antes, orixás? Exato. É uma coisa que eu sempre falo. Em vida, o pai de santo está lá passando fome, muitas vezes. O que vamos falar a realidade, o pai de santo não é um deus, o pai de santo não é um super-homem. A gente se dispõe a tentar auxiliar a nossa família religiosa, o cliente, da melhor forma. Mas pai de santo tem dor de barriga, pai de santo não está livre de passar fome, pai de santo tem conta para pagar, pai de santo tem problema. E tem a sua vida particular também. Então, muitas vezes, o pai de santo, dependendo do merecimento, das falhas, etc., vai passar fome. E em vida, os filhos não vão lá para saber como é que o pai de santo está. E aí o pai de santo morre e vira um Deus. Vira um Deus. Então, uma outra coisa que eu vou dizer, pai. O senhor me desculpe, quem está me assistindo também me desculpe. Mas eu tenho 20 anos de religião. Queira Deus que eu morra com mais de 60 anos de religião. Aí, preservo o orixá. Sou o rei dos fundamentos, como acontece muito. Tenho muitos filhos de santo. E lá pelas cantas das cansadas, eu acabo com a minha vida. Eu boto uma corda, me penduro, eu dou um tiro na cabeça. Eu estou atentando contra a vida, que é o primordial para a existência, para o axé do orixá. O orixá só trabalha no vivo. Quem atua no que já se foi é o Egum. Aí, para mim, pai, desculpa o que eu estou falando. Eu não estou falando direcionado para ninguém, até porque se fosse para alguém já teria sido. Não tem como usar de exemplo. Nem para as famílias de ninguém, mas isso é um pensamento meu. O pai de santo, que bota no valo a própria vida, para mim, o nome dele já foi por água abaixo, para não dizer outra palavra, e é um pai de santo, uma alma, um Egum, ou até o orixá, que a pessoa deu um tiro na cabeça, jogou a vida fora, que não serve para ser cultuado, como Egum individual. Orixá são outros 500. Aí tem uma coisa, pai branco, eu já penso de uma forma, claro, cada um tem um modo de pensar. Muitas vezes essa depressão faz isso aí. Nunca a pessoa quis fazer diretamente, a depressão fez aquilo ali. Muitas vezes a mesma coisa uma pessoa que enlouquece, faz coisas que a pessoa em si não faria, não é verdade? Muitas vezes a depressão ou faz aquilo ali com a pessoa, entendeu? Então não é coisa de dizer assim que a pessoa quis fazer aquilo ali. Não, a doença fez aquilo ali, entendeu? Que a pessoa saneamente, mentalmente bem, não faria isso.
Não, pai, eu sou de acordo. Caso de doença mental, sou de total acordo. A pessoa está insana. A depressão também faz Isso aí, depressão deve ser cuidado, depressão deve ter acompanhamentos, familiares deem auxílio, os filhos de santo deem auxílio. Só que pai, muitas vezes em vida, eles não dão auxílio à devida atenção. Não, tem E aí, gente que não... às vezes faz o que faz, infelizmente, e aí o filho de santo quer exaltar o pai de santo e o orixá. É justamente a isso que eu estou me referindo. Sei. Doença a gente trata como doença e deve ter auxílio das pessoas. Isso eu sempre falo. Deem ouvido para as pessoas. Não importa se tem dinheiro, se não tem dinheiro. Não importa a situação. Dê ouvido. Porque às vezes o momento que a pessoa está te dando uma palavra, ela está tirando um peso das costas que vai permitir que ela viva mais além. E a mesma coisa quem tem filho pequeno, adolescente dentro da casa de religião. Abra o olho, acompanhe sempre que possível. Porque muitas vezes está se desviando do caminho. Hoje os pais de santo, desculpa pai, que eu vou falar, estão abusando sexualmente das crianças. Está dizendo que a mulher tem que ficar nua para passar banho. Para não entrar em detalhes. Eu vou lhe falar, pai, isso eu já falei numa outra entrevista, que eu lá atrás, quando comecei, fui para uma casa de Exu de Quimbanda. E a dirigente dessa casa falou com o meu Exu, eu muito consciente. Quando é que o teu vai fazer a obrigação da nação? O Exu disse, não, agora ele não tem condições, ele não está trabalhando. Eu devia ter uns 14, 15 anos. Mas se ele não tem condições, então tu faz ele roubar dentro de casa. Que a pessoa que cria ele lá tem dinheiro, tem condições. O senhor vê a responsabilidade, pai. Se é uma pessoa envaidecida para provar que tem um Exu verdadeiro, o que ela vai fazer? Vai roubar dentro de casa para provar para a mãe de santo que tem um Exu verdadeiro? Se é uma pessoa que já tem um declínio para a desonestidade, já vai achar um gancho para... E aí se perder o caminho, pai. Porque daí vai virando uma rotina. Então, quem tem menor de idade em casa de religião, mesmo que não goste da religião, procure acompanhar. Porque às vezes para se manter dentro de uma sociedade, de uma associação, de uma casa de religião, os filhos, os sobrinhos, os netos acabam não falando e revelando o que acontece lá. Muitas vezes por amor à religião, muitas vezes por amor às entidades, e acabam engolindo aquilo. E às vezes o pai não está sabendo o que está acontecendo. Outra coisa que eu vou falar pro pessoal aí, você que está me assistindo aí, se cuide com esse coronavírus. Não deixe de usar máscara para sair. Preserve a sua vida e da sua família. Pai, estão perguntando aqui sobre cabeça para Orumilaia Bede. Bede, Orumilaia e a Dirã, que não sai daqui toda hora também. Olha, na minha nação não existe Oxalá de Bede. Na minha não existe. Orumilaia, outras nações existe. Na minha não existe. Nós demos para Oxalá a Jobocum. Não, Orumilaia, né? O senhor está falando. Não, Orumilaia nós não temos. Nós demos para Jobocum, que seria nas outras nações Orumilaia. Nós não cultivamos, e vou explicar o porquê que nós não cultivamos Orumilaia. Que nós não demos cabeça para a visão dos olhos. Por isso que nós não temos Orumilaia, nós temos... Olha, eu vou falar de acordo com a minha tradição. Nós fazemos cabeça para esses orixás. Em outras pautas já entrou isso aí. De pessoas, inclusive, com tempo, com fundamento. Não estou questionando nada disso. Estou falando como a gente faz na nossa casa. Uma vez me questionaram isso também. Como é que tu vai dar cabeça para o orixá que é o dono da visão? Para o orixá que é a luz? Para o orixá que é a clarividência, a intuição? Não, mas vem cá, o Xangô não é o som, uma fala? Inhansã não é o vento, a paixão? Isso é um entendimento nosso. Quem não faz, não está errado. Por exemplo, veja bem o que eu vou dizer. Pai Antônio Carlos, 70 anos de religião, eu 20, eu já aprendi assim. Então, para mim, isso é o certo. Sim, cada um faz da sua maneira, na sua casa. Nós, na cabinda de raiz, não temos, nós temos paixão bocum. Pai Branco, Dona Dilneia, sobre o governo, sendo que o Pai de Santo está vivo e com saúde, o que o senhor tem a dizer? Olha, isso aí qualquer pai de santo que tenha
um entendimento, sabe que não existe isto. Não existe isso. Governo em vida. Na minha concepção e visão, o governo só vai existir quando o orixá do teu pai de santo pertencer à ancestralidade. E aí, querendo ou não, o ancestral é que te radia a liberação para o governo. E geralmente, antes de tocar o batuque, de fazer a obrigação para o teu orixá, vai ser feita a obrigação para o ancestral. Igual o batuque anual do pai de santo. Ah, minha mãe de santo falecida lá de Iemanjá, tocar os batuques anuais de Iemanjá. Então eu, por honra à memória dela, por honra aos fundamentos, por honra aos orixás que eu tenho, que se eu tenho vieram dos orixás dela, que ninguém dá aquilo que não tem. Para eu ter um bará, ela tinha um bará. Para eu ter um ogum, ela tinha um ogum. Então são ligados esses axés. Agora ancestral. Então primeiro eu toco o batuque dela, não mais em vida, ritual de Egum. E depois, por uma questão de hierarquia, eu faço o fundamento e preceito para os meus orixás. O que existe muitas vezes em vida é o pai de santo, por falta de coordenação física e motora, teve um Alzheimer, um Parkinson, um AVC, não poder executar com a própria mão a obrigação de um filho. E aí o pai de santo dá o aval, dá o agô, o orixá do pai de santo também, e aí o pai de santo vai assistir aquela obrigação. Mas não é um governo, não tem essa capacidade de governo. Ninguém se gera sozinho, ninguém se gera sozinho, precisa de um pai e de uma mãe de 9 meses. Então governo, isso aí já foi conversado várias vezes. Para mim não existe. O que existe é a liberação de acordo ao pai de santo. Se o pai de santo dizer, vai lá e corta, tua hierarquia, tua superioridade, te liberou para fazer a obrigação. Agora eu, da minha cabeça, jogar o búzio, que o jogo de búzio está virando mentira. Todo mundo faz o que quer de acordo ao jogo de búzio. Às vezes vai o pai de santo, filho de santo, cliente na tua casa, para ouvir o que eles querem. Para poder dizer, eu fui lá no pai Branco, no pai Antônio Carlos, na mãe Maria, e ele me disse aquilo. E aí eu fiz, porque eles me deram aval, querendo ou não. Se tu fala no jogo de búzio que a pessoa não quer ouvir, tu já não presta como pai de santo. E essa é a realidade. Hoje tudo, eu quero tal coisa. Aí vai jogar o búzio, sempre dá a coisa que a pessoa quer. Vocês acham que a gente tem cara de otário? Por favor. Uma pergunta bem importante aqui, de Alice Alencar. Se a pessoa saiu da religião, ela mesma pode se deslavar? Não. Ninguém tira a mão de outro. Só outra pessoa. Só outro babá. Só outro babá. Uma coisa também. Pessoa que lavou a cabeça lá na praia já disse que é filho. Não quer dizer isso aí. Tirou a mão de outro, mas não que seja filho de santo já. Para ser filho, nem que seja um mieró, tem que lavar em casa. Daí caracteriza ser filho de santo. Só lavar na praia não caracteriza. O senhor pai branco. Eu vou longe, às vezes, na conversa. Como é que seria a pergunta? Seria a nossa última pergunta, porque infelizmente o nosso tempo está estourando. Até, inclusive, antes de fazer a pergunta novamente para o senhor, gostaria de não na próxima live, mas em alguma outra oportunidade. Porque aqui são em torno de 1.300 pessoas assistindo. E fica impossível responder todas as perguntas. Só que foi bem aclamada a presença de ambos no Ilê. Se existe a possibilidade de ter esse embate novamente, live 2, numa outra oportunidade. Por mim não tem problema. Claro, prazer. Mas o que era a pergunta mesmo? Voltando. A pessoa quer saber se ela mesma pode se desfazer a obrigação. Não pode. Deslavar. Primeira coisa, tudo que a minha mão faz, por uma questão de hierarquia, fundamento, isso inclui sobrenome de orixá, que tem a ver com a família de santo da feitura, com corte, obrigação, tudo a hierarquia. Tudo que minha mão faz, que seria o meu axé, o meu orixá, minha cabeça comanda, mas minha mão faz. Tudo que minha mão faz, minha bandeira está em cima. Começa por aí. Então eu vou me governar. Eu lavo minha cabeça como? Se o axé do meu pai de santo está em cima da minha mão. Não tira. Isso aí não existe. Não existe. Existe procedimento, sim, para tirar. Deslavar eu não entendo como deslavar, entendo como lavar. Mas a própria pessoa não é capaz de fazer nada para ela, nem jogar um búzio. Claro.
Então agradecemos a todos, pedimos desculpas por não poder responder a todas as perguntas, é muita gente, muita pergunta. Esperamos num próximo momento a presença do Pai Branco, de Oxalá, aqui no Ilê Axé Iemanjá-Bomi, juntamente com o Pai Antônio Carlos, para responder as demais perguntas que ficaram em aberto. A gente não sabe quando, né? Mas gostaríamos de encerrar com a reza do seu orixá de cabeça. Posso falar um pouquinho antes de encerrar? Pode, com poucos minutos. Bom, Mãe Vera de Ossanha, a benção, minha mãe, esposa do Pai Antônio Carlos. Eu estou deixando para a senhora 2 livros que eu lhe prometi, não para lhe dar conhecimento, é muito mais fácil a senhora me ensinar do que eu lhe dar o conhecimento. Mas isso aqui é como uma lembrança, um carinho meu que eu lhe prometi. Arisum, Ritual aos Eguns, e também Efandei, o livro dos batuqueiros. Quem ainda não curte a nossa página, por favor, pode entrar lá no livro dos batuqueiros e começar a nos acompanhar. Calunde, calalu, fainha, calunde, calalu, faú. Meus respeitos, agora a todos. Pode encerrar.